Fala galera, eu sou o cara do som, conhecido também como Ayrton Júnior, e como combinado, vocês vão ficar agora com a segunda parte da entrevista que eu fiz com o André Monteiro, que é técnico de som direto. Ele vai contar pra gente os microfones que ele utiliza, como que se dá a escolha de microfones direcionais, de lapela, dicas de utilização, acessórios, dicas de estudo e muito mais. Confere aí. Eu tenho vários microfones para diversas situações, assim, né? Eu digo linha de shotgun. Eu tenho o MKH50 da Sennheiser, o 40, o 416, o 70 e o ME66. Esse é o pequenininho, que é mais usado para estúdio, né? Que esse é o 40. O 40 e 50 são os mesmos tamanhos, os dois. Muda o que? A cápsula? Não, até o tamanho do microfone mesmo. A cápsula é igual, mesmo tamanho assim, né? O diafragma do microfone, né? E o tamanho dele é bem parecido um do outro. Esse microfone é mais utilizado em estúdio para gravação de diálogo. Ele é especialista nisso. O microfone foi desenvolvido para isso, né? O 50. Então, é um microfone para estar assim no estúdio, o ator tá falando e o microfone tá perto assim, né? Para vir aquele grave da voz, né? É um microfone que tem uma maior clareza em questão de diálogo, etc. Captação de diálogo. É um microfone desenvolvido pela Sennheiser exatamente para isso, né? É até curioso, porque a gente geralmente quando fala em boom, shotgun, né? Acaba lembrando daqueles microfones compridões, assim. Sim. E esse daí ele é bem compacto, né? E Sim, exatamente, o que ele muda, bem assim? compacto. É um microfone pequeno, né? Mas entrega uma excelente qualidade, né? Falando em microfone, eu tenho um aqui, que é um 416, MKH 416, da Sennheiser. Ele tá dentro dessa proteção de vento, né? É um blimp da Roy Coach. Ele tá bem aqui, ó. Ele é desse tamanho aqui, o microfone. Ele vai até aqui, mais ou menos, né? E daí eu uso ele mais para externa e tal. Quando não tem um estúdio que tem uma qualidade acústica boa, eu prefiro usar esse do que usar o 50, né? Que ele tem ele mesmo longe da fonte sonora, assim, ele consegue atingir, tendo no eixo, o microfone tá no eixo da boca da pessoa, da fonte sonora, ele consegue mesmo longe chegar na potência, né? Já o 40 e 50 longe, ele não consegue entregar tanto, né? Isso tem a ver com o tamanho do tubo? Exatamente. Aí cai aquele lance do tubo, do tamanho, né, do microfone, né? Do qual que é o range que ele consegue atingir, né? Então, quanto maior o tubo, mais cancelamento ele provoca das diferentes direções que não é aquela que você está apontando, né? Ou seja, Exato. Quanto maior, mais direcional o microfone vai ser. Isso, exatamente. Pode a partir desse princípio mesmo, né? E claro que tem outros modelos menores que as empresas estão tentando desenvolver microfones menores que entregam a mesma proposta, né? Mas a partir desse princípio é assim que funciona mesmo. A tecnologia tá aí, né? Revolucionando. Inclusive, o que você tem na sua mão aí? Eu tenho uma vara boom, essa aqui é de fibra de carbono, né? É uma vara boom bem leve, ó. Ela é bem leve mesmo, tipo, muito leve. Dá para operar com uma mão só, ela é toda aberta com uma mão só, por incrível que pareça. Entendeu? Vara boom leve da K-Tech, muito leve mesmo. Ela não tem três modelos de vara boom, acho. Tem uma que não tem um cabo, né? Que ela não tem um cabo. Tem uma que tem um cabo interno que tem uma conexão aqui, né? E tem é o que tem um cabo que não tem um cabo ou não tem, né? Então tem esses dois modelos. E tem de fibra de carbono a vara e tem de alumínio. São dois modelos que tem no mercado vendendo atualmente, né? Eu tenho uma outra aqui que é de fibra, que é de alumínio. E essa passa o cabo interno da vara. Aí não precisa ficar enrolando o cabo na vara. E essa é a conexão aqui. Claro que com o cabo passando aqui, a vara tem mais ruído, né? Dependendo do que você movimenta, que o cabo tá espiral aqui, ele tá batendo no alumínio, né? Então,
o cuidado para manuseio maior, né? Esse aqui é mais usado mais para quem está trabalhando sozinho, né? Com bag, com colete, o cara tá sozinho lá, conexão tá aqui, tá pertinho do gravador, não sobra cabo, não tem que passar cabo enrolado, etc. Né? Em contrapartida é mais pesada essa daí, né? Por ser de alumínio. Essa aqui é de alumínio. Essa aqui, essa vara. Então essa aqui é um pouco mais pesada. Essa aqui de fibra de carbono tem 4 metros, essa aqui tem 3 e pouco. Ah, tá. Né? E eu tenho outra maior também, mas está junto com meus outros equipamentos também. Eu tenho esse blimp também, que ele é já é junto com o cachorrão, né, com a proteção de vento, ele já é acoplado já, né? E aqui dentro tem um microfone, ó. Fica bem shot, né? E aqui dentro tem um outro microfone que é o 8060 da Sennheiser também. Todos os meus microfones de direcional são Sennheiser. Eu gosto dessa linha de microfone. A maioria dos técnicos de som usa só Sennheiser. Enfim, eu acho que é a marca mais usada assim, por técnico de som direto. Verdade, sim. E é isso. Esse é um 8060. É um microfone um pouquinho maior do que o 40, né? Que é o MKH40, é um pouquinho maior. E a proposta dele é para usar em externa. É um pouco, quase o mesmo tamanho que ele vai pegar aqui. Um pouquinho externa, mas é um microfone mais direcional. Até você consegue ver aqui, ó, perfuração até onde que é a parte de captação dele, né? Já esse aqui, ele só aqui, né? Então, quanto mais longe ele tá, ele não tem essa pressão sonora quanto esse. E é isso. Eu tenho outras proteções, outros tipos de blimp, né? Eu tenho esse aqui da Rode. Ele é bem grandão. Eu tava usando ele. Eu uso ele para outros tipos de microfone, mas eu tô usando mais o da Rycote, que é em cima, que ele é mais fino e mais leve do que o da Rode. Ele é bem menor, né? Ele é mais fininho, assim. O microfone tá aqui dentro, aqui tá quase o mesmo peso de sem microfone, né? Nem tá o microfone aqui, ele tá quase o mesmo peso do outro. A proposta é a mesma, né? Mas assim como o peso ele influencia muito também na operação, você acaba ajustando, né? Fazendo essas adaptações aí. Sim, sim. E é isso, basicamente. A proteção de vento é um cachorrão, famoso cachorrão. A Priscila, né? E aí ele é quando tiver uma situação de muito vento, ele cobre é tipo um cobertor aqui pro blimp, né? Então, basicamente, podemos pensar que você está numa externa, não está ventando tanto, o blimp ele já vai segurar, mas se vai na praia, provavelmente você não vai conseguir fazer só com ele. Então aí vai colocar a Priscila ali para... ele abafa um pouco o som, né? Claro que como se fosse um cobertor em cima do som, ele abafa um pouco, mas eles fazem a tecnologia disso é bem incrível, né? Que é um pneu sintético, né? E que não chega a abafar muito o som. Eles tentam fazer, a proposta dele é para segurar o vento só e não abafar tanto o som, né? É um pneu sintético isso. Você tem que escovar, enfim, é igual um cabelo mesmo isso aqui. Sim. E quando você está em estúdio, você usa o blimp? Em estúdio eu uso o blimp dependendo da situação. Assim, às vezes em estúdio a gente tem momentos que, por exemplo, tem um ar-condicionado, um ventilador, mas em cena, ele tem que aparecer em cena, o ventilador ligado. Então tem vento, né? Então o blimp entra lá. Mas normalmente eu uso só o próprio proteção mesmo do mic para igual é isso que você está usando no seu microfone, filter, sabe? Né? Só um pequenininho assim mesmo, né? Ou tem até uns menores aí, isso que é um blimp menorzinho, compacto, por 50, né? Então... E aí coloca ali no shock mount e já era, né? Se tiver uma situação mais controlada. Exatamente. Fora isso que eu uso de lapela, eu tô usando... Para filme eu tô usando os da Electrosonic, eu tô locando, né? Eu tô pensando em fazer esse upgrade nos próximos tempos aí, comprar os da Electron. São uma das melhores marcas de transmissor e receptor de sistema sem fio do mercado, né? Então, acho que para filme mesmo são incríveis, né? E aí para filme eu acabo locando o sistema de antena,
amplificada, né, para amplificar o som das antenas, que são antenas removíveis, né, do sistema, né, enfim. Mas normalmente eu uso o G4 da Sennheiser, né, o G4 e o G3 são quase basicamente a mesma coisa, né, e eu não uso a cápsula original que vem no kit da Sennheiser. Eu uso essa daqui que é uma Sanken COS, né, uma cápsula bem fina, extremamente fina. O que vem no kit vem uma bolinha assim, então não é a Omni também de que vem no kit, né? Mas você não consegue esconder de forma precisa assim na roupa, no figurino, né? Então, acho que esse Sanken COS é um dos mais utilizados no cinema mundial, assim. Até também, aproveitando o gancho, né, a maioria dos lapelas, eles são omnidirecionais, que significa que captam em todas as direções. Isso. Então, como muitas vezes o lapela precisa estar escondido, você não precisa ter, né, tanto aquela preocupação se a cápsula está apontada para cá, porque ele vai estar captando em todas as direções. Então, se ele fosse bem direcional, aí você já teria problema. Então, aí você consegue, né, de repente fazer um contorno na gola da camisa, consegue achar uma posição para ele que esteticamente é esquisita, mas que sonoramente está funcionando. Que assim, o documentário, quando o cara tá olhando para uma pessoa para falar, a gente às vezes, e tem muito ruído no local que a gente tá gravando, a gente usa umas cápsulas mais fechadas, assim, né? Mais direcional, assim, né? E aí a questão do Omni é mais para isso, para o cinema, para gravação, para que não tem figurino, etc. Tem que ser cápsula omnidirecional, porque você nunca vai conseguir deixar ele sempre reto para cima, né? Então, a cápsula às vezes vem aqui, às vezes esconde no cabelo, né? Às vezes esconde até no óculos, vem aqui no óculos aqui da pessoa, tá escondidinho. Tem mil e outras técnicas de esconder microfone. É uma das artes do quem faz som direto, né? Essa do óculos aí eu nunca tentei. Tem umas técnicas, fica bem no óculos, assim, é bizarro. Enfim, aí eu também uso os da Sony, né? Que esses aqui da Sony, que eu uso mais para retorno. Esse é o WP-D11 da Sony, modelo WP-D11. E aí eu uso ele mais para backup do Sennheiser, ou backup de algum outro sistema, mas também eu uso como ele tem uma saída de fone, que é uma saída monitor, né? Então eu consigo jogar o áudio pro diretor ouvir com fone, sem direção, o próprio microfonista com esse da Sony. Ele é bem versátil para isso. Muitos filmmakers que trabalham sozinho usam a Sony. Porque a questão de sinal, ele é muito prático, né? Para procurar frequência, assim, setar ele para usar, né? Então, acho que todo mundo tem um Sonyzinho da vida, né? Também tem um custo legal, né? Um custo excelente, assim, né? Pra estar usando. E aí, eu uso também esses dois plug-on que vêm junto com esses kits da Sony, ou separados, para separado, etc. O uso dele, basicamente, para usar com um microfone igual o seu, para usar dinâmico. repórter, às vezes não quer usar, não pode, a situação não envolve o cabo, né? Então ele tem esses dois componentes aqui, que eles são transmissores. Então ele possibilita que o seu microfone vire um microfone sem fio. Eu uso eles para deixar o boom sem fio, para deixar o shotgun sem fio, né? Então, em algumas cenas de plano sequência e etc no estúdio, não tem como você passar cabo, o cara andar com cabo para lá e para cá. Então, esses plugons aqui, esses transmissores sem fio, possibilita isso, né? Para que o boom fique independente lá. E esses dois aqui, esse da Sony aqui, eu nunca tive problema com ele, tô rodando legal. Eu uso ele e uso da Lectro também, quando alugo o sistema sem fio da Lectro. Então, ele é um baita transmissor. Funciona muito bem, incrivelmente bem, se perca sem nada, né? Legal, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Claro. Mandaram aqui no Insta, você já respondeu algumas. Uma delas é: quais microfones você utiliza? Se tem alguma marca especial, então você já mostrou os microfones ou tem mais algum? Eu uso mais esses mesmo. Eu tenho outros também, tipo, vários outros microfones, como um dinâmico esse igual o seu que você tem. Eu tenho um mas raramente eu uso, né? Mas basicamente para ação direto, as lapelas são Sennheiser, o sistema sem fio são Sennheiser, né? G4, G3.
backup eu uso Sony, e para shotgun, sempre, todos que eu tenho é Sennheiser mesmo. É o M66 que eu tenho o 8060, o 50, o 40, o 416 e o MKH70. Tem um arsenal aí, né? É um para cada tipo de uso, né? Legal. E aí, a continuidade da pergunta foi se você grava em 16, 24 ou 32 bits. 48 por 24, formato padrão do audiovisual brasileiro e do mundo, entendeu? Maior taxa de amostragem, acho que é o formato padrão, assim, de filme. Show. E aí, já que você está mostrando os equipamentos, também tem uma outra pergunta que chegou, que é: técnico de som direto tem que ter os próprios equipamentos? Não necessariamente. Acho que você pode, para quem está começando como eu comecei, eu locava meus equipamentos, né? Então, mediante do cachê, com as tabelas que tem lá no SindCine lá, tem todas as tabelas de quanto um profissional, tanto de vídeo para filme, publicidade, internet, quanto que é a tabela mínima lá de pagamento, né? A tabela média, mínima e média, né? Então, não necessariamente você precisa ter equipamento. Tem produtora que tem equipamento e contrata só o profissional para operar, né? Mas eu acho que a maioria dos profissionais de som direto tem um equipamento básico, que consiste, o equipamento básico ter um gravador multipista de 2 canais, ou 3, ou 4, né? No mínimo, assim, do mínimo 2. Você tem um sistema sem fio de lapela, né? E um shotgun, que é o boom, né? Com uma proteção de vento e um bom cabo e um bom fone, né? Eu acho que é o ponto principal. Tendo um gravador como um H4N ou um Tascam de 2 canais, sabe? E tendo uma lapela, um sistema sem fio da Sony, uma vara boom, e uma proteção de vento e um bom fone, acho que é o kit básico, assim. Você consegue trabalhar, fazer dock, enfim. Consegue fazer N coisas com um kit básico, né? Mas Total. normalmente é dividido a mão de obra com o equipamento. Sim. E aí, tem alguma dica de gravação, assim, por exemplo, lapela é uma coisa que, né, é uma coisa que você tem que lidar, cada novo set é uma nova dificuldade que você vai ter pro lapela não Sempre. gerar ruído de roupa e tal. Posicionamento de microfone, assim, o que você poderia falar? Existem acessórios que poderiam ajudar, por exemplo, no caso de um lapela, existe alguma posição mais adequada do corpo para colocar, que é onde tem menos ruído? Tudo depende do figurino, assim, né? Com qual vestimento que o ator, a atriz, o que for que tá usando, né? Para ter uma boa qualidade sonora. Aí cabe aquilo mesmo que a gente falou no começo, né? Tem que ter uma ética profissional, conhecer pessoas na equipe e ser amigo de todo mundo no set, né? Criar amizade e criar uma situação boa, agradável de trabalho. Porque tanto o figurinista quanto o técnico de som, produtor, etc., depende um do trabalho do outro, né? Então, cabe aquela situação, quando você não tem uma visita técnica, quando você não tem uma pré do que você vai enfrentar de vestimentas, roupas e etc., cabe aquela conversa antes, né, de microfonar, ou até mesmo gravar, colocar o microfone em uma roupa, como por exemplo um corta-vento, aquelas blusas corta-vento que faz um puta ruído ao natural, né? Não precisa ter um microfone nenhum, você vai ouvir o barulho. Então, cabe você colocar o microfone nessa roupa mesmo e mostrar para o figurinista ou o que for, para eles escutarem, para eles aprenderem também. Isso é importante, assim, para mostrar qual o trabalho vai ser de dificultante com aquele tipo de roupa, né? Então, acho que todo dia é um dia novo pro som direto, né? Todo dia é um desafio do como que você vai ter que pensar em bolar para captar tal cena, qual microfone você vai conseguir captar aquilo, onde você vai conseguir esconder o microfone, como que você vai trabalhar em questão de nudez, né, de ator, como você vai conseguir esconder o microfone posicionado. Cabe também esse lance de nudez, a ética profissional do técnico, né, de ter uma ética e estar lá só para fazer a captação. A questão que, claro, o nosso trabalho envolve ter
ter contato físico, né, com a outra pessoa, porque a gente precisa colocar o microfone lá, você tem que mostrar ser ético, que você tá lá só para fazer aquilo, só colocar um microfone e nada mais, só ter um resultado bom da voz. Então, acho que a princípio é ter ética profissional e ter que saber conversar com os setores, ó, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, né? Mas muitas vezes o conversar às vezes não funciona, a gente tem que usar aquela roupa lá de qualquer jeito, a roupa foi escolhida por paleta de cor, etc. Então tem que rolar. E no mercado tem alguns acessórios, tem umas marcas que estão desenvolvendo acessórios para o som direto, né? Para a cápsula da lapela, para esconder, né? Essa é a cápsula que eu uso, como eu falei, é o Sunken Cos. Tem uma outra, tem não só preta vende branca e um tom meio tom de pele, né? Eu tenho o tom de pele e tenho a preta também. Então, dependendo da situação, você consegue esconder. Tem esse acessório aqui que é da Rode, que eu uso aqui na minha goiaca. Tem todos os tipos de acessórios. Acho que todo técnico, videomaker, assim, de câmera, tem uma goiaca que tem fita, cabos, acessórios, fitas de todos os tipos, né? E aí eu vou mostrar algumas. Eu tenho essa aqui da Rode, que eu até comprei faz um último trabalho que eu rodei. Essa aqui, ó. É Invisible Lave, né? E aí ele tem um com silicone, né? E aí você coloca a cápsula aqui em uma dessas entradas, né? E aí a ponta do diafragma da cápsula fica aqui, aí ele fica meio que fosse um choque malte pro microfone, para ele evitar raspar, né, e etc, né? Faz uma proteção entre a roupa e a pele, né? É o famoso, quando você não tem isso, é o famoso você fazer aquela com a fita gaffel ou fita silver tape, né? Ou a tech tape, etc. De você fazer aquela caminha, né? De triângulo, né? Sim. Acho que é o clássico, né? Cortar a fita, dividir em dois, fazer um triângulo. Faz um sanduíche com lapela. E o sanduíche, ele meio que vai forçar para com que não tenha esse atrito, né? Tanto na pele quanto da roupa, né? Esse é bom para situações como camiseta e tal, que consegue esconder bem. Fica aqui escondidinho, né? Ou dá para também colar no peito, também bem no meio do peito aqui, né? Que é a melhor posição para fazer captação de som, né? Onde você vai conseguir melhor timbre, que aqui é onde tem o grave da sua voz. A ressonância, aqui, né? Ressonância. Então, tem outros acessórios também. Tem uma marca chamada Ursa Straps, e Viviana Straps e Ursa Straps, que fazem essas alças, né? Que é para esconder o transmissor no corpo do ator, atriz, o que for, né? Ele tem várias cores, tem desse tom de pele, né? Mais claro, tem preto, tem marrom, e aí aqui você consegue esconder o transmissor, né? Colocar o transmissor aqui, e aí ele fica meio que preso no corpo da pessoa, né? Bem slim mesmo. Porque às vezes o ator tá usando uma roupa que não tem, né? Como você, às vezes, sei lá, uma calça jeans, um terno, ainda você consegue colocar no bolso. Exato. E tal, mas às vezes tá usando tipo um vestido e não tem cinta, né? Onde que você vai colocar? Aí serve justamente para isso, né? Sim. A gente sempre vai usar o lapela e o boom em cena, né? Não adianta, tem até umas brincadeiras, os atores chegam e falam assim, não, mas para que o lapela se tem um boom lá em cima? Não, a gente precisa um bom diálogo tanto do lapela quanto do boom para ter o melhor som possível em set, né? Na gravação. A visão ideal, assim, o mundo ideal é quando você consegue o melhor som do lapela e o melhor som do aéreo, né, do microfone. Então você vai conseguir o melhor som para entregar para pós, conseguir editar isso, né? Então sempre a gente vai ter que usar isso, sempre o técnico de som vai procurar usar isso, só em casos extremos que não dá mesmo para colocar o lapela, né? Que o cara vai tirar a roupa ou enfim, vai mostrar o microfone em cena, a gente não usa, mas tipo, sempre a gente procura das nossas traquitanas de som esconder o microfone no corpo. Então, cabe aquilo mesmo, tem que ser o mínimo direcional para ele poder ficar em situações que ele traga alguma coisa da fala, né, da pessoa, né, da captação. E aí tem vários outros acessórios na Goiás que eu tenho. Eu tenho esse aqui
da Overcover da Rycote também, que é a mesma marca do Blimp. A mesma marca, né? Eles fazem vários acessórios para audiovisual, né? Uhum. E para gravação, para microfone. E esse aqui é um peludinho, que é mais para proteção de vento, né? Usa mais para proteção de vento. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para você. Uma coisa enquanto você tira aí também que é interessante, aquele da Rode, você coloca 2 lapelas, né? Porque muitas vezes é redundância, né? O da Rode ele consegue colocar 2, ó. É justamente para redundância, né? Então você vai gravar em filme você não consegue, às vezes, ter 2 lapelas e um ator, né? Uhum. Porque a quantidade de canal é meio difícil. Mas pra doc, em que o cara tá sozinho lá, sentadinho, você consegue colocar 2 para trazer até mais grave, ou caso de backup, falhar o microfone, você tem aqui, né? Reparem até em telejornal. Não usa isso porque o lapela ele fica visível, né? Sim. Mas ele sempre tem 2. Eles usam o jornal que for, eles usam dois lapelas, né? Um falhar, o outro assume. Sim. E os dois têm a mesma cápsula, né? Ou os dois juntos, que normalmente eles usam lá para ter mais expressão sonora, ou para caso de falhar e etc. E esse da Overcover da Rycote é um peludinho e que é para proteção de vento do microfone, né? Então, o microfone fica aqui protegidinho do vento, ele segura o vento, né? Uhum. Ele tem uma fitinha, ele protege do vento, mas também a gente usa isso para quando o ator é peludo, né? Ele tem bastante pelo aqui no peito, então pelo com pelo ele dá uma segurada, né? O raspado, né? Então esse peludinho aqui ele funciona muito para externa, né? Dependendo do lugar que tá ventando bastante e o plano é muito aberto, então você precisa de boa qualidade da captação do som do lapela, né? Você não pode abrir mão disso. Uhum. E a gente sempre tenta não abrir mão disso. E tem uns outros também, tem esse da Undercover da Rycote também, que é mais para fora. Esse aqui é como se fosse um feltro, né? E tem ele já vem pré-cortadinho, né? O desenho certinho ali, né? Para usar para cápsula, e ele usa mais para proteção para fora da roupa. Então, se a roupa é do tom cinza, preto, branco, etc., você consegue esconder fora ou até mesmo dentro, assim, de uma forma mais sutil, e esse daqui funciona bem, né? Legal. E aí, fora isso, que a gente usa bastante para esconder, se a cápsula é preta, a gente passa umas fitas dessa que vende em farmácia, tem esparadrapo, tem vários outros tipos de fita. Essa aqui é uma das fitas mais comum que a galera do figurino usa para, tipo, se a roupa tá meio bamba assim, eles passam essa fita para dar uma segurada, o famoso mundo artificial do cinema, né? Então, essa fitinha que a galera de som que começou a trazer, elas prendem peruca com essa fita, né? Então, ela é uma fita double face anti-alérgica, né? Da Top Chic, né? E aí a gente usa ela bastante para grudar para não ficar meio que a roupa balançando, etc, para ter uma segurança e o mic fica travadinho, né? E até mesmo se o cara tá usando uma camisa, você consegue travar a camisa para a camisa não abrir, se ele esticar o peito assim não abrir, a gente trava com essa fita, né? Sim, pode crer. A Legal. gente usa bastante esse aqui a gente puxou do pessoal do figurino, né? A gente roubou essa técnica deles. Boa. Isso aí, comunicação entre as áreas gera, né, novos recursos. Exatamente, né? A gente precisa ter essa conversa, né, das áreas, né? Para entender. Eles vão aprendendo com a gente e a gente vai aprendendo com eles, né? O conhecimento. Fora a fita lá que é a fita clássica do som, que é a fita gaffer, né? Para fazer a caminha lá do som, que é a fita famosa gaffer tape, de vários tamanhos. A gente tem a clássica também, a gente usa essas double face aqui para é a mesma fita de travar quadro na parede, enfim, essa fitinha. A gente meio que faz uma caminha, o mic, né, lapela, a gente faz uma camadinha, a gente enrola ele, tira essa primeira parte de proteção verde, faz uma caminha
no mic, na cápsula. E aí ele meio que fica uma proteção, ele fica basicamente isso, sabe? Você passa a fita assim, ele fica meio com uma parede, né? Ele usa bastante isso aqui. E aí, como ele vai ter, né, em volta dele todo, você consegue de um lado grudar a camisa, a roupa, e do outro encosta na pele. Total. E aí a gente sempre acaba usando essas fitas que vende realmente até em farmácia, né? Tem essa daqui, né? Um famoso micropólio, né? Se não me engano. Sim. E aí a gente usa as fitinhas também para o fio tá descendo assim, às vezes o fio marca na roupa, né? E o ator tá com uma camiseta mais justa, ele marca assim, dependendo de fazer assim, você vê a marca do fio assim passando. Então a gente trava aqui nessa posição aqui do peito, até levantar mais aqui. A gente trava nessa posição do peito, que é uma posição onde tem um buraco em homem, sabe? Tem uma parte do peito aqui tem um buraco, a gente coloca a cápsula aqui e passa com essa fita bem aqui embaixo do peito, fazendo esse caminho aqui, ó. Entendeu? E daqui a gente faz uma linha para descer aqui, ou passar atrás, enfim. Ou passar daqui, fazer um caminho aqui para passar atrás. E essa fitinha que a gente usa meio para travar o mic a ponta da cápsula, né? A malha no corpo do ator. E dificilmente alguém vai ter alergia disso também, né? Esses aqui em farmácia, eles têm... Eles aqui é anti-alérgico, esses, Ele né? já é, né? Acho que eu nunca vi alguém falar que é alérgico. Esses aqui Double Face, como não é para esse uso, né? Quanto a gaffer também não é um negócio para você colar na pele, né? Sim. Então, esse não é legal para você ter contato com a pele, é mais para roupa. Sim, eu colo na minha, nunca deu nada em mim, mas assim, tem gente que vai ter alergia. Então, se você faz uma forra com um micropóreo, por exemplo, e depois cola isso em cima... Aí depois cola ele por cima, né? Então, não tem erro. Tem esses aqui que vêm de farmácia que eles são anti-alérgicos e tal, é mais fácil de usar, não tem erro. E é sempre bom perguntar antes pro ator e tal, que o ator que tá muito tempo já gravando, e aí a gente pergunta se tem alguma alergia, alguma fita, alguma coisa assim, né? Rola esse bate-papo antes do... O ator é o seu melhor amigo, eu acho que é o melhor amigo do som, né? Ele sempre olha pro cara do som ali depois ter o ator, quando se preocupa com a voz, assim, da atuação, o melhor momento para você descobrir como foi a atuação dele é o escutar. E acho que quem faz som, galera que faz som, som para filme, você tem a oportunidade de escutar antes de todo mundo, toda a sensibilidade do ator, tudo que ele quer transmitir antes de todo mundo. Então, às vezes, a gente acaba até se emocionando junto com o ator, né? Vendo qual que é a sensibilidade dele, se o timbre dele tá bom. A gente fica um mês gravando um filme no estúdio, a gente sabe quando o ator tá com uma voz meio estranha, a gente sabe um pouco, a gente vira meio que um médico da pessoa, né? Então aí cria essa amizade, assim, em set mesmo. E aí esses toques você passa pro diretor também? Como eu trabalho com alguns diretores já faz anos, né, eles já ficam mais um ambiente livre para eu falar, assim, pô, acho que o timbre dele desceu um pouco, né, tá precisando tomar uma aguinha para trazer um pouco, assim, da voz, né, ou sua voz tá um pouco estranha, mas enfim, quando rola essa dinâmica, assim, quando o pessoal, o técnico de som opinar pro diretor, quando rola essa comunicação, é bem legal isso, né? Então, normalmente o técnico de som, ele não interfere nisso, mas ele acaba falando assim, olha, tá meio estranho isso, eu acho que a gente pode melhorar nisso, mas o que o diretor definir é o que vai ser captado, né? Ele tem essa responsabilidade, a nossa responsabilidade é de gravar o melhor som do set. Então, quando rola, normalmente sempre rola, né, essa comunicação de tipo falar, eu acho que não foi legal, acho que faltou essa intenção, né? E o diretor sempre apoia no técnico de som, porque acho que ele é o cara que sabe mais ouvir, ele consegue entender mais do que o visual, assim, ele consegue sacar mais o que tá rolando, né? Sim. Então, sempre rola essa comunicação. Legal. Então, pra gente ir aí pros finalmente, uma coisa que, ao meu ver, é fundamental, muita gente pede dica de equipamento e tal, mas eu sempre falo antes sobre educação, sobre estudo. Você pode ter um equipamento mais simples, mas se tiver conhecimento, se tiver estudo, você vai saber aproveitar ao máximo aquilo que você tem.
Total. E queria saber o que que você tem de indicação, como é que você recicla, o que que você vem lendo nesse Sim, período de sim. quarentena também, né, para você conseguir Ah, chegar sim. mais forte ainda, né, do que já Hum, é aí no mercado. sim. Acho que no momento, esse quarentena, eu consegui reforçar bastante coisa, assim, de estudei Dante, que é mandar o áudio via Cabo de rede. internet, né? Então a gente tem outras mídias que eu fui me reciclando para aprender coisas novas. Eu tava querendo fazer isso, mas não conseguia ter tempo, né? Então aprendi várias outras coisas. Também não a gente não pode ficar restrito só ao nossa área, né? Só aprender só da nossa área. A gente tem que tentar explorar várias outras técnicas de gravação, explorar vários outros meios, né? Então é sempre importante, conhecimento sempre nunca é demais, né? Então sempre é bom, importante a gente aprender coisas novas, etc. De indicação eu tenho algumas de livro, que livro eu acho que é algo insubstituível, né? Uhum. Mesmo você tendo YouTube e tal, essas coisas, tipo, o YouTube é muito bom mas não tem filtro, né? Então, se você não consegue filtrar o que você precisa, lá no YouTube, vai acabar que é muita coisa que você vai absorver e acaba que não absorve nada. Então, acho que livro eu acho que é algo insubstituível, né? Total, cara. E se alguém escreveu, né, muito provavelmente a pessoa tem propriedade. Já no YouTube, como você falou, pode qualquer um ali que achou que aquilo ali era uma verdade gravar e aí vai se propagando as fakes, né? Não, total, total. E em indicação de livros, cara, eu tenho esses aqui. O primeiro que eu vou falar é O Som do Filme, que é um baita livro incrível, tem o João Godoy, que é um baita técnico de som, um dos caras mais referências em que a gente tem técnico de som aqui no nosso país, cara. Um baita livro incrível esse aqui. Acho que saiu ano passado esse livro. Assim que saiu, eu comprei o livro, né? Fui atrás de comprar o livro. Baita livro, eu recomendo total para quem quer aprender sobre, sobre som direto. Esse livro aqui cara, é incrível. Até sobre os processos de pós também, sobre o processo E. histórico. Ele começa Uhum, falando da história, né, do som no cinema. E é uhum. bem legal também, já li, recomendo, assina embaixo. Não, total, esse livro. Eu vou te passar, eu acho que eu te passo o site que tem esse. Acho que esse livro dá para você comprar até com o pessoal que escreveu, mas esse livro Sim, você encontra fácil. eu comprei o meu na Amazon, mas eu acho que ele não está mais disponível. Mas acho que você encontra fácil esse livro. Depois a gente deixa onde comprar, também na descrição, né? Boa. Esse aqui, esse livro aqui é um baita livro, cara. Baita livro mesmo. Do Márcio Câmara, um baita técnico de som incrível, um profissional excelente, cara. Baita livro, eu comprei diretamente com ele. Se pesquisar Márcio Câmara no Instagram, no Facebook, você vai encontrar o perfil do cara, do técnico, né? E baita história de como com toda a trajetória do som no Brasil, né, do som direto, som do filme, enfim, Uhum. aí tem as experiências dele, de como em set, etc. Assim como o João Godoy é uma baita referência de técnico de som, né? E esse livro aqui eu comprei direto com ele, já tem um autógrafo dele, Legal. baita profissional, né? Ganha E aí, conhecimento e já vem de brinde um autógrafo. pode crer. Daí, cara, eu tenho esse daqui de acústica, que eu acho que eu acho que todo profissional de som tem que entender um pouco de acústica, né? Tem que entender se você precisa por exemplo, quem trabalha com som direto precisa saber da acústica do local, se tá vindo muito eco, se precisa de manta de som, manta ali, etc. Então, é um livro bem didático assim, do Enio Cruz da Costa. Baita livro, você encontra fácil na Amazon isso aqui, comprei na Amazon. Comprei nesse período de quarentena, por indicação da Tid Borges, uma baita técnica de som aqui do Brasil. O cenário de som feminino do Brasil é incrível, Sim, tem técnicas de som incríveis, né? E essa foi uma indicação dela de uma live, nesses momentos de estudos aí da quarentena, ela indicou esse livro. legal. Show. Fundamentos, muito importante. Sim, total. Esse livro é o clássico, né? Eu li na faculdade, né? Solon do Esse Vale. Que inclusive também exatamente. tem um livro de acústica muito bom. Bem bom também. Eu já li, eu tô pensando em comprar ele para ter mesmo, né?
E até para reciclar também, voltar a ler. Esse livro aqui fala de polaridade de microfone, tipo de captação, figura de captação. É um livro bem didático para quem quer entender sobre microfone. Antes de comprar qualquer equipamento, você tem que entender o que o microfone vai captar, qual que é a figura de captação dele. E esse livro aqui é bem questão de fase, né? Esse livro tem todas essas informações. É um clássico, né? Um clássico de faculdade, de curso, sempre vão indicar esse livro aqui. E válido também reforçar que aqui no canal tem público de todos os tipos, né? Pessoas mais ligadas a músicas, mas áudio é áudio, né? Como a gente falou no começo do vídeo, microfone é microfone, frequência é frequência. Então, o que o André indica aí de som direto também serve para música e vice-versa. Claro que as técnicas, na prática, pode ser que mude um pouco, mas o fundamento tá o mesmo, né? A raiz é a mesma. Tá, total. E esse livro aqui é uma baita indicação. Você encontra fácil naquela Free lá que tem uma loja de livros, né? É uma loja que só trabalha com livros para parte de áudio, musical. Eu comprei lá esse livro lá e lá eles têm vários tipos de livros, né? Então você consegue falar com o pessoal lá, eles indicam bons livros, né? Então, baita recomendação isso aqui. Isso é o clássico, né? E aí esse daqui, cara, para mesmo quem faz som de antes de entrar queria falar esse livro também, O Cinema uma Arte Sonora. É um livro que eu também comprei nesse período de quarentena também, que eu li, que eu também foi uma indicação da Tid Borges, né? Uma técnica de som incrível. E aí um livro é uma panorama geral da questão sonora no cinema, né? Qual a importância da questão sonora no cinema. Então, cara, para quem estuda cinema, para quem estuda de televisão, para quem quer entender qual a importância do som, a questão sonora em um filme, esse é o livro, entendeu? Boa. Da Virginia Flores. Esse eu comprei na Amazon, esse livro. Legal. Tem lá disponível. E aí entrando num clássico de pós, né? Mas quem faz captação de som direto tem que entender o começo, meio e fim do seu processo. Então, o que é fundamental também para um técnico de som é você entender também como vai ser a entrega do seu trabalho depois na pós, né? Eu também, não só captação de som direto, eu também entendo um pouco de pós, que vem um pouco da música, eu também já fiz alguns projetos de pós-produção, né? Então esse aqui é o guia de mixagem do Fábio Henriques, né? Baita, tem 3 edições o livro, né? Baita referência, né? É bem didático o livro, vai bem a fundo, vai bem na questão mesmo, no X da questão, sem enrolação. O livro é referência, isso aqui é didático. E assim, aí quando você vai conhecendo um autor também, se eu não me engano, ele também tem um de microfone, né, de microfonação. E aí é umas coisas bem doidas, assim, porque aí você pega, por exemplo, como é que microfona uma alfaia, sabe? Uma coisa que, pô, você não vai fazer todo dia isso, então o cara estudou, colocou lá, é bem legal mesmo. Não, os 3 são baita livros. E aí eu tinha lido na faculdade, né? Eu usei bastante, eu pegava muito em locação lá da faculdade na biblioteca, né? Era bem concorrido esse livro. Aí eu comprei também nesses últimos meses aí na Free Notes também, lá na Teodoro Sampaio. Boa. Tem loja virtual também. E aí tava um preço bom, os 3, já vi um combo já com os 3. Esse aqui é livro para você ter pro resto da vida, cara. Mesmo sempre você vai ter conceitos aqui que você vai acabar... É um guia, na real, esse aqui é um guia que sempre você vai estar consultando coisas, né? Baita referência. E já no mundo também da parte da captação de som direto, né? Captação de som direto não é só fazer a captação dos diálogos, também envolve também se você pode, e tem a situação que você pode captar algum efeito sonoro, né? O Foley, né? Então, que são os ruídos em cena, o que dá aquela cremosidade na cena, né? Você pode fazer, o profissional o técnico de som também faz esse trabalho, né? Então, o próprio shotgun com o microfone aéreo, ele capta muito bem o que está correndo ao seu redor. Sim. Então, uma porta, os passos, o técnico de som direto, ele faz toda essa captação também do set. O que está rolando em cena, ele vai fazer essa captação. Já a arte, que é o Foley, né? Esse baita indicação de livro também. Esse é em inglês, não tem em português, infelizmente.
essa edição, Uhum. né? Tem na Amazon também vendendo, né? É um baita livro que mostra todas umas técnicas que eles usam, tipos de materiais que eles usam para fazer aquele determinado ruído, né? Uhum. E tem aí, cara, esse livro é legal pra caramba. Tem uma indicação de curso de Foley, né? Aqui no Brasil, que é a produtora Bucareste Filmes, né? Eles fazem um curso 2 vezes no ano, uma vez no ano, né? Com um professor argentino ou chileno, não lembro bem. Mas eu fiz esse curso em 2017 ou 2018, né? Então é um curso que você vai fazer desde a parte da captação do som direto a parte no estúdio da criação dos efeitos sonoros, né? Do Foley, né? Isso é muito legal. O Foley é uma das coisas mais divertidas que tem de você estudar, de você assistir. Dá pra passar horas assim no YouTube vendo Com as pessoas certeza, fazendo Foley. Você fala, nossa, foi é, assim que fez esse som? é uma das partes mais divertidas no mundo do som, né? Do som do filme. E é uma parte que enriquece muito um filme, é ter uma boa projeção assim, sonora, desde o fole, uma boa captação de diálogo, efeitos, etc. Né? É uma baita indicação. E aproveitando também, você falou, né, do livro ser em inglês e sobre Uhum. estudar sobre outras coisas que não só aquilo que você faz. Inglês é uma coisa bem importante também, né? Não é necessariamente você ser Exatamente. Uhum. fluente, de sair falando e tal, mas os equipamentos que a gente mexe, os manuais, a maioria ainda dos canais e muitos livros ainda só estão no idioma em inglês. Então, se você sabe ali um pouquinho, consegue se virar o básico, você pega um livro como esse, você pega um manual e consegue utilizar, né? Fazer um bom proveito. Sim, o inglês eu acho que todo mundo tem que. Isso é uma parte fundamental da aprendizagem de todo mundo. Todo mundo tem que procurar estudar um pouco, estudar, entender, compreender sobre a língua, né? Porque dependendo de um set, você vai. É a língua mundial, né? Então, Uhum, dependendo de um set, de uma situação, de um evento X, o cara. Você precisa se comunicar com chinês, né? Então, a língua que você vai se comunicar com ele, você pode falar com inglês. Fica mais uhum. fácil dessa conexão. Então, acho que estudar idioma também é imprescindível, assim, para se enriquecer profissionalmente. E também que se você for fazer um trabalho num outro país, não tá com seu equipamento, vai alugar, fica Você tem que tranquilo. O entender, né? equipamento vai estar em inglês, né? Sei lá, Exato. talvez só na China que não tivesse, mas é aí um outro caso. Exatamente. Então você vai conseguir se virar de boa. Sim. E é isso, a indicação também é outra indicação para quem quer aprender sobre som, o mundo do áudio, né? Tem a IAV aqui em São Paulo, Excelente tem uns escola. cursos excelentes lá. Eu fiz já fundamentos lá de áudio acústico lá. Baita curso incrível. Eles têm uns equipamentos de ponta lá. Então, que você aprende sobre compressor, sobre limiter, enfim, tudo Uhum. lá. Então, eu acho que é uma baita indicação de curso aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, para aprender. Tem esse da Bucareste, que é quem aprender da arte do Foley, né? Os artistas de Foley, a criação de efeitos. Tem o aprender mais sobre áudio, assim, entender sobre compressor, equalizador, mais de fundamentos do áudio mesmo. Tem a IAV, tem excelentes cursos lá, né? Sim. Baita cursos, né? De fundamentos, a IAV para mim é a melhor escola de São Paulo. Pra mim é incrível lá. Tem um panorama muito bom, assim. A Acho que pra quem metodologia é quer. ótima, É, cara. É incrível mesmo. exatamente. E é isso, é basicamente isso. Cara, muito legal. Aproveitando aí nesse período de quarentena, a gente terminou o papo falando Hum. de ensino, né, de aprendizado, porque não é só porque a gente está na quarentena, mas aproveitando que está e o mercado, boa parte está parado, o que que você pode fazer de diferente para quando voltar você ter ainda mais conhecimento, colocar essas coisas em práticas, né? Então Aham. é isso aí, é não aprender somente coisas da sua área, mas Sim, estar total. aberto a, como você falou, né? Aprender, vai absorvendo. Se puder aprender um pouco de uma outra área, de fotografia, de arte, vai te ajudar lá na frente também para poder se comunicar melhor com um parceiro de equipe, ou até mesmo, né, no caso aí que a gente vem passando de pandemia, muita gente que está com trabalho parado, então não está recebendo, então muita gente nesse mercado trabalha como freelancer
e é a própria empresa. Então, como é que você pode aprender a administrar melhor o seu dinheiro? Como é que você pode se vender melhor, né, no mercado? Então, tem vários cursos aí que vão desde a parte da economia até a parte do marketing, que também hoje é importante com as redes sociais. Total. E tem muita coisa gratuita também rolando nesse período de quarentena. Então, é aproveitar descontos de livros, aproveitar instituições de ensino que estão dando desconto ou até dando um curso totalmente Lives livre, também, né? lives, Lives né? para aprender. Tem muitas empresas, até o IAV tá fazendo várias lives gratuitas, né? No próprio canal deles, né? E tem um baita professor lá fazendo. Pô, cara, tem que aproveitar, né? Como eu tinha falado de Dante também, que é também a questão do áudio, né? A Audinate, né? Que é o site da Audinate, tem um curso lá em português, os 3 módulos lá sobre Dante, né? No site da Audinate, com certificado e tudo, com selo e tal, e até o nível trainee também lá. Então, tudo que era presencial, colocaram na plataforma. Então, tem a Shure também, que tem uns cursos sobre frequências para quem é som direto, quem trabalha com som direto para entender sobre organizar frequências, né, mapear frequências, como organizar o seu trabalho em questão de frequência, etc. Tem vários cursos. Eu indico a galera acompanhar sobre equipamento, acompanhar as empresas, né? Os Boa. fornecedores das empresas, porque eles estão sempre atualizando, eles querem que o profissional entenda mais e mais, porque isso incentiva o mercado, né? E como você falou também, tem outros cursos que a maioria dos profissionais como freela, né? Eu sou a empresa, você é sua empresa, então a gente tem que saber se organizar, desde a parte de finança, a Sim, parte de educacional, a parte de aprender uma língua diferente, enfim, a gente tem que investir na gente, né? verdade. A parte também de você trabalhar bem como em mídia social, você saber se desenvolver em mídia social é um fator primordial hoje em dia, né? Então, Sim, acho que desenvolver esses fatores aí, cursos grátis, enfim, tá rolando bastante coisa. aproveitar esse tempo para montar portfólio, para atualizar também, que às vezes na Exato. correria do dia a dia não dá tempo de montar um site. Então, né, se cadastrar em lugares que você possa hospedar o teu portfólio ou criar um site. Tem bastante coisa que dá para fazer para tornar produtivo e aí quando as produções voltarem ao normal, a gente já está ali no embalo, né? Ah, não, Inclusive, total. eu estou estudando finança, né? É um dos estudos à parte que eu venho fazendo de áudio é estudar finanças, um curso de finanças, para aprender a investir melhor o dinheiro, ter uma reserva de emergência numa situação como essa, se for necessário usar. E um outro curso que, bom, não é um curso, é um livro também, mas não é diretamente ligado ao áudio, mas eu estou lendo por conta do áudio, é sobre neurociência para Mas, entender a nossa percepção auditiva, né? Por que que a gente ouve assim, assado e tal, que tem tudo a ver, por exemplo, com esse gravador aqui, né? Que o sim, gravador não, 360. total. Então, por que que essas coisas acontecem? Pra gente, até também é um ramo que é bem novo, né? Então, Hum, a gente ainda no Brasil não faz tanta coisa, não se fala tanto sobre isso, mas uhum. já se adiantando, né? Já pegar o bonde aí de áudio imersivo, que é muito utilizado em games, em mixagens de filme em salas grandes também, sistema Dolby Atmos, né? Então, se você já vai ficando ligado nas novidades, já vai, pô, tá, então é assim, aí já liga com uma outra coisa que explica um pouco melhor o teu sistema nervoso central, né? Então, cara, você vai sendo não só, entre aspas, né, um profissional de áudio, mas uma pessoa que está preparado e aberto a conseguir conversar com diferentes vertentes, né? Com E certeza. só agrega, conhecimento só agrega. Uhum. É uma dica também, até. Tem gente, nem todos os equipamentos vai estar fácil na nossa mão, né? E para quem trabalha com som direto, você vai trabalhar, como você entra como primeiro passo, é entrar como assistente de som, né? Então você vai ajudar, auxiliar um técnico que ele tem mil e outros equipamentos, o outro que você vai trabalhar vai ter outros. Enfim, são vários equipamentos no mercado. Então sempre bom se atualizar, procurar ver vídeos sobre o equipamentos, gravadores, microfones, entender como funcionam, o que eles entregam, né? Como funciona a parte depois de pós, como que eles entregam, como ele vai te entregar esse material. Então, é sempre bom estar se atualizando, tá saindo sempre novidades
de microfones, gravadores novos no mercado. Então, é sempre bom você se atualizar, né, no que está vindo. É isso aí, falou tudo. Cara, muito obrigado pela participação aqui no canal. Eu tenho certeza que foi de contribuição gigantesca para todo mundo que assistiu. Eu adorei, aprendi coisa pra caramba também contigo aí no bate-papo. E obrigado pela força. A gente tá com essa proposta do canal para poder levar e compartilhar o que a gente sabe com a galera. E, cara, seja bem-vindo toda vez que quiser voltar, se quiser contribuir novamente, se quiser que a gente contribua com você em alguma coisa. Pô, Tamo junto. Pô, satisfação tremenda. É muito bom conversar, né, sobre áudio, compartilhar coisas que já passou. Com certeza é a mesma conversa que a gente que teria num bar tomando uma breja. Poderia ser, né? Mas a gente vai ter que esperar mais alguns dias aí. Total. É isso. É isso aí, meu caro André. Muito obrigado, cara. Valeu todo mundo que assistiu até aí. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato contigo? Pode. Tem um Instagram lá que eu coloco mais fotos de trabalho, equipamentos e tal, que é audio.am. E o site que eu tenho lá, que tem o meu portfólio de trabalho e tal, é amproaudio.com. Show. Aproveitem a oportunidade que esse cara é fera, galera. Então, o vídeo de hoje fica por aí. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer informação sobre equipamento, dúvida sobre setup que quer montar, qual equipamento que eu quero montar inicial, né, para ter equipamento básico e tal. Se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar lá no Instagram, lá eu sempre respondo a galera. Então é isso aí. Valeu, cara. Até uma próxima. Valeu. Obrigado, mano. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que eu fiz com o André, que foi dividida em 2 partes. E se vocês quiserem saber sobre alguma outra função de som voltado para o audiovisual, deixa aí a sua sugestão também no comentário. Até uma próxima.